Casagrande ficou, ele fez 3 gols aquele dia. Mas não é sempre isso. Você está nos canais ESPN e no Star Plus. Aí. Já que você estava citando o Casão, um abraço, um beijo para o Casão. Beijo pro Casão. E também dá moral e nos assiste. Grande Casão, meu companheiro de trabalho há O muitos pessoal anos. acabou de flagrar no ar um papo que seria um papo de intervalo. Exato. Mas é Como um que o papo de intervalo é quente? O dia que o Casão não voltou, tranquilo esse intervalo. Casão não voltou para marcar, o Luiz Pereira ia, e o Mário Travalini falava para ele, marca. O Casão falava assim, não vou, ele é zagueiro, ele quer ir para frente, ele que vá. O Casão não conhecia o Luiz Pereira. Casão ficou lá, fez 3 gols, Corinthians 5, Palmeiras 1, 1º de agosto de 82. Viu? Marcar é importante, mas tem que ter o cara para fazer gol. Então, Luciano mas titular e Gabigol também. O Casão se garantiu, ele não voltou para marcar, mas ele marcou gols. Nem todos fazem isso, né? Casão, que fez história em qual clube? E venceu esse jogo em qual clube? Vários, mas No esse Corinthians. no Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vamos falar de Corinthians? Bora. Porque tem Fortaleza e Corinthians. A gente tem já as prováveis escalações? Começando com o Fortaleza de tanta gente, Eugênio? De Fagner, Ah, obrigado. Quem mais? O Jackson, o autor do hino do Fortaleza. Muito bem. Boa. E de Juan Pablo Voivoda, com João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Zé Wellington, Caio Alexandre, Pochettino, Marinho, minimício aleatório. Ele não chuta também de fora da área, Chuta. senhor Eugênio? Lucero Embora alguns não reconheçam as qualidades dele. e Guilherme. É o Fortaleza de tanta gente. Como é o nome do presidente? Marcelo Paz. Grande dirigente do futebol brasileiro. E aí, o Esporte Clube Corinthians Paulista, já que o professor citava de tanta gente, de Walter Casagrande Júnior, Do né? meu pai, seu Dario. do seu Dario, Afirme. e de tanta gente, com Cássio Mendes, Gil Veríssimo e Matheus Bidu. Moscardo, já tem um monte de gente na Europa de olho no Moscardo, já querem levar mais um do timão. Juan e Juliano. Pedro ou Romero, que o professor Celso Zelt, ele quer Romero de titular. Yuri Alberto e Wesley, não quer? Eles não... Eu não. Me espanta também o Juan Oliveira aí com vaga cativa no time, fazendo tão pouco. O Vanderlei tem essas coisas, né? É a galera fazendo muito pouco. Alguns jogadores ele banca, o Juan Oliveira é um desses jogadores. Muitos desfalques hoje no Corinthians, né? Na lista de relacionados, todo mundo que pode ter algum problema não está. Então, o Corinthians com bem menos do que sua força máxima nesse aperitivo para os jogos contra o Fortaleza, né? Vai ser um laboratório ali para os dois times. Você acha que ele está escondendo um pouco do jogo? Eu acho que ele está se Estratégia. preservando. Todo mundo que antes de tudo, pode né? ter algum problema está fora, você não vou mostrar todas as minhas armas. Eu acho... até Mas o mais- Corinthians não pode largar o Brasileirão, hein? Não pode. Está a 5 pontos da zona de rebaixamento, conta com esse jogo a menos que todo mundo conta Que é também. contra um Grêmio. Né? Não é um jogo que dizer já ganhou. É um jogo contra o Grêmio, que tem pretensão até de título. Mas eu acho que mais do que esconder o jogo, ele está se preservando de problemas, né? Ele não podia, por exemplo, levar para esse jogo o Renato Augusto. O cobertor é muito curto. O próprio Fagner, que não vem jogando, É o que você sempre fala, né, professor? Sabendo usar, não vai faltar. o problema é que falta, né? E no Corinthians falta. O Matias Rojas é um jogador que está precisando se recuperar antes de tudo. A gente sabe que a condição física dele não é a melhor. Então, estão poupados aqueles que têm que ser poupados mesmo. Não tem Renato muito. Augusto, Rojas, Fagner, Fábio Santos. Ninguém está nem relacionado. Vários velho. desfalques que Nem nem relacionado. viajaram, né? Não dá nem para chamar a cavalaria, que é o que alguns técnicos Sul-Americana fazem. antes, hein? Era a última... quer dizer, na fila lá das prioridades era a última, agora virou a primeira, Virou a salvação da pátria. né? Virou a última em outro sentido, Porque né? você olha, É a você olha última para uma esperança. Sul-Americana como possibilidade do único título na temporada. Você olha para a Sul-Americana não só financeiramente, mas pensando no planejamento da temporada que vem, porque se você ganha, você está na Libertadores na fase de grupos. Então é todo um processo que o Corinthians antes abdicava da Sul-Americana, agora tem que pensar, porque não dá para descansar do Campeonato Brasileiro, não dá para contar com 3 pontos do jogo a menos, não dá. E tem uma coisa, Nath, o Corinthians hoje é menos time que o Fortaleza. É menos estrutura de jogo, é menos trabalho. Então o Fortaleza... Professor,
Já chega. Eu não terminei ainda. Fortaleza é favorito na Sul-Americana? Só na bola, sim. É que favoritismo não implica É só por isso isso, mesmo, né? é que eu não gosto Tem de ser toda uma elogiado em história. O público. Corinthians tem derrubar uma camisa como a do Corinthians é complicado. Assim como para o Corinthians é complicado derrubar outras camisas. Mas, histórico por histórico, o Corinthians ainda tem um background em relação ao Fortaleza. All right. Mas é mais isso do que bola, gente. A bola do Fortaleza hoje é melhor, até o corintiano sabe disso. Não. O trabalho do técnico do Fortaleza é melhor, trabalho muito mais Não consistente. tem estrutura, né? O outro não. Estrutura, eu digo, de jogo. É isso. Ideias de jogo, coisas muito claras e definidas do que faz com e sem a bola. É um time coletivo, mas também individual. O Corinthians hoje é muito mais individual do que qualquer coisa coletiva, ainda. E o Corinthians tem coisas assim que assustadoras do ponto de vista da prática do futebol. Um time que tem uma dificuldade danada de sair com a bola. Sim. A bola não passa pelo meio do campo. O seu principal jogador hoje, que é o Yuri Alberto, né, com a saída do Roger Guedes, é um jogador nulo nas partidas. São coisas que eu, inclusive, tenho O cobrado. jogador é o Renato Augusto, pela Não é? questão que ele não joga tanto. Então, mas o Yuri está todo Já jogo lá, você né? diz, ele é o principal atacante. Com quem você deveria contar e não conta. São Foi o cara do três investimento, problemas né? muito pontuais que eu não vou me cansar de cobrar do técnico Vanderlei Luxemburgo. Sabe de que o Corinthians tem sentido muita falta em vários jogos? Roger. Além de Renato Augusto, óbvio, que fica fora de vários jogos, de Ricardinho, Marcelinho Carioca, Vampeta, Mas até Rincon, aí... Sócrates, também, Zenon. Rivelino, Cláudio Lizinho, Baltazar, aí não dá, né? Aí também não. Esses não estão mais aí. Não, porque Casão, que a gente acabou de fiz falar dele. Obviamente eu fiz essa brincadeira porque você está enfatizando com razão que o Corinthians cria muito pouco em quase todos os jogos. E quando- Se o Renato Augusto não joga, não acontece nada. E quando Estou cria, falando não isso converte. desde o Silvinho que a gente fala isso aqui, gente. E quando cria, não converte. Porque passa por uma fase o seu atacante, que foi um dos grandes investimentos em relação a muita coisa. O Corinthians abriu mão de joias. Que dia é hoje? 14 ou 13? De setembro. O primeiro jogo da Sul-Americana é dia 26. É daqui a 12 dias. 12 dias. Sim, porque agora temos as 2 semanas aí, finais de semana de Copa do Brasil e depois Campeonato na outra. Nesse Não meio está tempo, longe ainda para... Mas tem jogo do Campeonato Brasileiro nesse meio tempo Hoje é o Corinthians ainda brasileiro. joga com o Grêmio. Tem jogo todo dia de O campeonato Braço foi brasileiro. comprar ingresso num jogo, descobriu que era outro. Ele pensava que ia num dia. Não, tem dois Braço, jogos nosso aí no cameraman? meio. É, o Braço. Olha aí a sequência do Corinthians, já que a gente está falando. Timão de Vanderlei Luxemburgo tem decisões e jogos difíceis pela frente. Então hoje é dia 14. Fortaleza fora pelo Brasileirão. 14, 15, 16, 17. Segunda-feira, Grêmio. É o jogo atrasado. Isso. Então segunda-feira tem o Grêmio. Aí no meio de semana tem o Botafogo, os 2 jogos em casa. Só o Botafogo. 2 jogos difíceis. Bem difíceis. 3 jogos difíceis. E aí Sim chega. vem o Fortaleza pela Sul-Americana. Aí tem um clássico. Entre os 2 jogos da Sul-Americana, tem um clássico contra o São Paulo no Morumbi. Isso. Aí jogo de volta. E aí depois só tem o... Caramba, que sequência, hein? Pai, do Filho, do Professor. Espírito. E a Vencedora depender pra de como Amém. for a situação E da Copa vai, do Brasil e do São Corinthians! Paulo, o jogo ganha ainda mais ingredientes. Pois né? é, não, o Corinthians enfrenta os 2 finalistas da Copa do Brasil. Vou fazer um desafio aqui. Se puder, por favor, produção, colocar a tela de novo com os jogos do Corinthians, que eu vou fazer uma pergunta para o professor Celso Zelt e ele vai responder naquela análise técnica, sem clubismo, como sempre. Ah, Eu difícil, quero hein? saber quantos jogos você acha que o Corinthians vai ganhar dessa sequência. Tá aí a sequência para você, professor. Ganhar? Quantos jogos o Corinthians vai ganhar nessa Ganhar? sequência aí? Vai lá, professor. Tem que ganhar? Análise técnica. Não tem. Se você falar não vai ganhar nenhum, São todos jogos muito difíceis. Muito difíceis. Agora, em se tratando de Corinthians, que é sempre mais confiável em casa do que fora, eu acho que não ganha nenhum desses. Já avisei que vai dar merda isso. Hoje, Nenhum? Nenhum. Os Vai dois- ganhar nenhum? Os, Fora. os dois Fortaleza com e São Fortaleza. Paulo. É um clássico. É não Fortaleza e ganha São fora. Paulo. Tá. Em Então casa- ele tem 3 jogos, tem 4 jogos em casa aí. Grêmio, Botafogo, Fortaleza pela Sul-Americana e Flamengo. Aí tem a obrigação, forçosamente, ganhar do Fortaleza em casa para pensar em passar. 1, Acho que ganha do Grêmio. 2. E talvez do Flamengo, não sei que Flamengo que Então chega. de 7 jogos vai ganhar 3? É um bom aproveitamento. É. Não, mas é a melhor das hipóteses. Bom não, mais ou menos, né? Depende. Porque é menos da metade. Depende de quem vem atrás ali, quem vai Sim, pontuar. De uma né? maneira até otimista, porque o Flamengo não está num bom momento,
O Grêmio, eu acho que é o jogo mais pau a pau ali. Do Três, Botafogo, acho que professor. não ganha. Você acha que é o jogo mais Do- pau a do- pau do do- Grêmio, professor? Mesmo Não, com o pau a pau crescimento no, que o Grêmio é teve? no sentido do... O Grêmio também não é o melhor time do Brasil, Sim. como é o Botafogo no momento, né? Na classificação do campeonato. Então, por isso que A verdade é a seguinte, essa sequência aí, você olha para os jogos, o Corinthians não é melhor do que nenhum deles, Não é mesmo? Tecnicamente. os adversários. Mas o professor falou que vai ganhar 3. Análise técnica? Não, porque clubista. ele sabe que o Corinthians em casa é mais forte. E foi uma análise que ele está olhando ali, tentando encontrar a melhor possibilidade. Ele mesmo falou, o mais otimista. Mas se você olhar, o Corinthians é melhor que o Fortaleza hoje? Acabou de falar aqui o professor. Não. É melhor que o Grêmio? Não. É melhor que o Botafogo? Não. É melhor que o São Paulo? Não. É melhor que o Flamengo? Não. Apesar do Flamengo estar numa draga danada. Mas, tecnicamente, o Flamengo tem o melhor time do Potencialmente, Corinthians. não tem discussão. Mas o América também não é melhor que um monte de time. O Curitiba e de vez em quando ganha os Eu não jogos. estou dizendo que não vai ganhar, Bel. Eu estou dizendo que você olha para essa sequência de jogos Isso que- e pensa assim, não, esse aqui o Corinthians é melhor, vai ganhar. Sabe Você não quem chega a essa conclusão. Sabe quem não é melhor que praticamente ninguém no campeonato? Tem uma dificuldade incrível para ganhar um jogo. Os poucos jogos Depois que dizem esse que não time falam ganhou, desse time aqui no programa. os Santos, poucos futebol. jogos que Mas esse tá na pauta que é o hoje. assunto agora. Os poucos jogos que esse time ganhou foram assim na bacia das almas. Aliás, o último foi que o time adversário